Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a base de tudo para um processo justo no Brasil. E, claro, um prato cheio para quem estuda para concursos. Vamos falar das garantias processuais fundamentais da nossa Constituição. A nossa missão aqui é dissecar três conceitos que, sabe, à primeira vista parecem bem teóricos, mas que na prática definem o jogo. Vamos falar do juiz natural, da regra sobre provas ilícitas e também do princípio da publicidade. A ideia é transformar essa teoria toda em conhecimento prático, fácil de lembrar na hora da prova. E é fundamental entender isso, né? Não estamos falando de meros detalhes técnicos. São os pilares que sustentam o devido processo legal. São as regras que garantem que um julgamento seja imparcial e que a justiça não seja só uma palavra bonita, mas algo bem concreto. Certo, então vamos desvendar isso, começando pelo famoso princípio do juiz natural. O curioso é que, se a gente for procurar exatamente esse nome na Constituição, a gente não acha. Não acha mesmo. Ele é uma construção, né? A soma de duas garantias que estão lá, bem claras no artigo 5º. Exatamente. Ele é construído sobre duas proibições muito fortes. A primeira, no inciso 37, que diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. E a segunda, lá no inciso 53, complementa: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É a combinação dessas duas ideias que cria o que a gente chama de garantia do juiz natural. Ok, entendi as duas proibições. Mas, na prática, qual é o perigo real que elas tentam evitar? Porque alguém poderia dizer que, sei lá, em situações extremas, tipo terrorismo, um tribunal especializado, mesmo criado depois, não seria mais eficiente? Entendo a pergunta. O risco, veja bem, é a perda total da imparcialidade. O coração desse princípio é garantir que as regras do jogo, quem julga o que, estejam definidas na lei antes do crime ou do fato acontecer. Ah, então a regra tem que ser prévia. Sempre. Se você permite a criação de um tribunal pós-fato, você abre a porta para que o julgador seja escolhido a dedo. Talvez alguém com uma visão já formada sobre aquele caso, entende? A regra precisa ser geral, abstrata e anterior para ser justa. Faz todo sentido. É a diferença entre ter um árbitro definido antes do campeonato começar e, sei lá, deixar o time da casa escolher o juiz depois que o jogo já acabou. A analogia é perfeita. É exatamente isso. E essa regra pré-definida é o que protege todo mundo, do cidadão comum ao presidente da República. A ideia é que ninguém pode escolher o seu próprio julgador, nem para o bem, nem para o mal. E os exemplos do material que a gente estudou deixam isso muito claro. Se um presidente comete um crime de responsabilidade, o juiz natural para um impeachment é o Senado Federal. A regra já está lá. Isso. Agora, se for um crime comum, a regra muda e o juiz natural passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Está tudo fixo, não importa quem seja a pessoa no cargo. E isso desce para todos os níveis. Um cidadão comum que comete um crime doloso contra a vida, Tribunal do Júri. o juiz natural dele é o tribunal do júri, composto por outros cidadãos. E a mesma lógica vale na esfera administrativa. Um servidor público que responde a um processo disciplinar não é julgado por um chefe de forma arbitrária. Certo. Ele é julgado por uma comissão processante, que é a autoridade competente que a lei já previa para aquele fim. Isso nos leva direto àquela primeira proibição que você mencionou, a dos tribunais de exceção. O que seria exatamente um tribunal de exceção, assim, na prática? Pensa nele como um tribunal sob encomenda. É um órgão criado depois que o fato já aconteceu, com um propósito específico de julgar aquele caso ou aquelas pessoas. O exemplo histórico clássico é o Tribunal de Nuremberg, montado pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Para julgar os crimes de guerra nazistas. Exato. Independentemente do mérito histórico, aqui no Brasil, essa ideia é totalmente proibida pela Constituição. Criar um tribunal pós-fato. É o tipo de coisa que a nossa Constituição veta de forma explícita. O órgão julgador tem que existir antes. E essa garantia do juiz natural parece ter consequências, desdobramentos importantes. Não é só sobre quem julga, mas também sobre quem acusa, né? É daí que vem a ideia do promotor natural. Precisamente. Embora o termo promotor natural não esteja lá, escrito na Constituição, a jurisprudência e a doutrina entendem que ele é uma consequência lógica, inevitável, do princípio do juiz natural.
O raciocínio é simples. Se a autoridade que julga precisa ser a competente e previamente definida em lei, A autoridade que acusa, que dá início ao processo, também precisa ser. exato. Evita-se que um promotor qualquer, de qualquer lugar do país, possa decidir acusar uma alta autoridade, por exemplo. Seria um caos, uma insegurança jurídica. Imagino. Exatamente. Evita o que se chama de promotor de encomenda ou a escolha arbitrária de quem vai acusar. Voltando ao exemplo do presidente da República num crime comum. Quem pode oferecer a denúncia contra ele no STF? Não é qualquer um, não é? Não é qualquer membro do Ministério Público. A Constituição define que essa atribuição é exclusiva do Procurador-Geral da República. Ele é o promotor natural para aquele caso. Falando em reforçar a imparcialidade, uma das inovações mais debatidas nos últimos anos foi a figura do juiz das garantias, que veio com o pacote anticrime. Como ele se encaixa nessa nossa discussão? O fascinante sobre o juiz das garantias é que ele ataca o problema da imparcialidade de uma forma muito direta. A ideia é dividir as funções. Um juiz, que é o das garantias, atua só na fase de investigação. Certo. É ele quem autoriza a quebra de sigilo, a busca e apreensão, a prisão preventiva. Enfim, ele fiscaliza a legalidade da investigação, protegendo os direitos do investigado. E o julgamento em si? O processo fica com outra pessoa? Isso. Um outro juiz, que não teve nenhum contato com os elementos da investigação, é quem vai conduzir o processo e, lá no final, dar a sentença. A lógica é evitar a contaminação psicológica do julgador. Então, na prática, essa é uma tentativa de blindar o processo contra uma crítica que a gente ouve muito em grandes operações, né? A de que o juiz que autoriza as medidas investigativas acaba se tornando, de certa forma, parte da acusação, né? Exatamente. A imparcialidade fica comprometida antes mesmo de o julgamento começar. Exatamente. A crítica é que o juiz que mergulha na investigação, que vê as provas sendo construídas, pode criar uma convicção prévia e perder a isenção, a objetividade necessária para julgar o caso. Ao separar as funções, com um juiz que cuida da investigação e outro que julga, o sistema busca fortalecer a imparcialidade, que, como a gente viu, é a alma do princípio do juiz natural. Exemplo, se as provas que chegam até ele são, digamos, contaminadas. E isso nos leva direto para a nossa segunda garantia, que o que acontece quando uma prova é obtida de forma ilegal. E aqui a Constituição é taxativa. O inciso 56 do artigo 5º diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A mensagem é clara, os fins não justificam os meios. Não importa quão relevante a prova seja, se ela foi obtida desrespeitando a lei ou a própria Constituição, ela não pode ser usada. Ponto. Um exemplo prático disso seria... O exemplo clássico é a interceptação telefônica. A Constituição permite a escuta, mas com regras muito rígidas. Precisa de ordem judicial e só para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Agora, imagina que um delegado, por conta própria, sem autorização do juiz, decide grampear o telefone de um suspeito. E nesse grampo, o suspeito confessa o crime com todos os detalhes. Uma prova de ouro. Não importa. Essa gravação é uma prova ilícita. Ela foi obtida com uma violação clara de uma regra constitucional. Portanto, essa confissão gravada é lixo processual. Ela tem que ser retirada dos autos e não pode fundamentar nenhuma decisão. E é nesse ponto que entra aquela teoria com um nome que parece de filme de terror, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada. Como ela funciona? A analogia é poderosa. Se a árvore, que é a prova original... No caso, a escuta ilegal. Exato. Se a árvore está envenenada, todos os seus frutos, ou seja, todas as outras provas que só foram descobertas por causa daquela prova ilegal, também estão envenenados. Eles são contaminados. Estão contaminados pela ilegalidade original. Isso levanta uma questão que é um clássico de concurso. A descoberta de uma prova ilícita significa que o processo inteiro vai para o lixo? Não necessariamente. E essa é uma nuance crucial. O que se anula é a prova ilícita original e tudo que derivou diretamente dela.
Usando o nosso exemplo, se na escuta ilegal o suspeito diz escondi a arma do crime no endereço X e a polícia vai lá e encontra a arma, A apreensão da arma é o fruto da escuta ilegal. perfeitamente, a arma também será considerada uma prova ilícita por derivação. O juiz vai ter que desconsiderar tanto a gravação quanto a arma. Mas, se o processo tiver outras provas obtidas por uma fonte completamente independente, ilícita, Tipo uma testemunha que apareceu espontaneamente na delegacia e disse que viu o suspeito no local do crime. exatamente. Se essa testemunha não tem nenhuma relação com a escuta ilegal, o depoimento dela é uma prova válida. O juiz pode condenar o réu com base nesse depoimento e em outras provas limpas que existam no processo. Entendi. A contaminação não se espalha para as fontes independentes. E olha, é importante frisar que essa regra vale tanto para processos judiciais quanto para os administrativos, tá? Bem claro. Agora, já temos um juiz imparcial, provas lícitas. Falta um elemento para fechar esse tripé da justiça: a transparência. E isso nos leva à nossa última garantia de hoje, a da publicidade dos atos processuais. Por que, afinal, a regra é que os processos sejam públicos? A razão principal é o controle social. A justiça não pode ser feita em segredo, a portas fechadas. A publicidade permite que qualquer cidadão, e principalmente a imprensa, fiscalize o trabalho de juízes, de promotores, de advogados. É uma forma de prestação de contas. Exato. É um mecanismo de accountability. A regra geral é que tudo, as petições, as decisões, as audiências, seja de acesso público. Mas como quase tudo no direito, essa regra não é absoluta. Existem situações em que o processo corre em segredo de justiça. Quando isso pode acontecer? A Constituição é bem específica. Ela só permite que a lei restrinja a publicidade em duas hipóteses: para defender a intimidade ou quando o interesse social exigir. Quais seriam exemplos de cada uma dessas situações? Para a defesa da intimidade, os casos mais óbvios são as ações de família, né? Divórcios, disputas de guarda, investigação de paternidade. Coisas muito pessoais. Exato. Envolvem detalhes da vida privada que não interessam ao público. Processos com crianças e adolescentes também correm em segredo para protegê-los. Já o interesse social pode ser invocado em casos que envolvam, por exemplo, segurança nacional ou investigações complexas com quebra de sigilo bancário e fiscal, para não atrapalhar a apuração. O material de estudo que a gente usou traz uma anedota que ilustra isso perfeitamente. Um advogado estava para fazer uma sustentação oral num tribunal e a sessão era pública, lotada de estudantes de direito. Certo. Vários casos foram debatidos abertamente, mas o processo dele envolvia a intimidade de uma criança. Assim que o caso dele foi chamado, o presidente da sessão, de forma muito educada, pediu que todos os estudantes e o público que não fossem parte no processo se retirassem da sala. Ah, que interessante. E a audiência continuou só com os envolvidos. Isso é a exceção constitucional funcionando na prática, de forma muito clara. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tem é um sistema de proteções em camadas, né? Primeiro, a garantia de um juiz que não é escolhido para o caso, mas que já estava lá, definido pelas regras. Segundo, a certeza de que as provas usadas precisam ser coletadas de forma limpa. E terceiro, a transparência como regra, para que todo mundo possa fiscalizar. Isso, No fundo, são escudos contra o poder arbitrário do Estado. sem dúvida. E para quem estuda para concurso, dominar esses conceitos não é só decorar incisos do artigo 5º. É entender a lógica por trás de um sistema de justiça que se pretende equilibrado. É compreender os freios e contrapesos que protegem o cidadão quando ele se vê diante da máquina estatal. E essa discussão toda nos deixa com uma pergunta para expandir o pensamento. A gente falou muito sobre a imparcialidade de quem julga e a legalidade das provas. Mas é a pessoa que está no centro do processo penal, o réu. Como o Estado deve olhar para essa pessoa antes de uma condenação final? Isso levanta uma questão fundamental, que é o pilar de todo o processo penal. O sistema parte do princípio de que a pessoa é culpada até que se prove o contrário ou de que ela é inocente até que o Estado consiga provar, para além de qualquer dúvida razoável, a sua culpa. E como essa premissa inicial,
A presunção de culpa ou a presunção de inocência impacta todas as decisões tomadas ao longo do caso. Esse é um mergulho profundo que fica para uma próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.